Queria começar, Odilon, te perguntando sobre o cenário, né, dos títulos públicos, inclusive os negociados no Tesouro Direto que a gente vê hoje. A gente tem visto, por exemplo, que os títulos pré-fixados e indexados à inflação, Tesouro pré-fixado, Tesouro IPCA+, e Tesouro Renda+, Tesouro Educa+, que também são indexados à inflação, né, a gente vê que nesse universo de títulos, aqueles de prazos mais curtos tem apresentado aí um desempenho melhor nesse início de ano, né? E às vezes até quando você olha ali nos 12 meses, estão tendo um desempenho positivo. Então parece que passaram também pela montanha-russa do ano passado, mas tem tido recentemente um desempenho melhor. E eu queria que você começasse explicando um pouco o porquê disso, né? Por que dessa recuperação nos preços dos títulos mais curtos? Perfeito. Acho que antes da gente entrar no porquê dos títulos mais curtos, é sempre bom dar um passo atrás e explicar o que influencia o preço dos títulos em horizontes mais curtos, né? Quando a gente compra um ativo pré-fixado ou um ativo atrelado à inflação, né, que é um ativo híbrido, né, ele te paga o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Quanto mais pré-fixado for o título, mais sujeito é o preço dele a variações das taxas de juros, né? Então, se eu tenho um papel que paga IPCA mais 7 e a taxa desse papel diminui para IPCA mais 6, o preço a valor presente desse título hoje varia em função dessa taxa. E claro que quanto mais longo for esse título, mais sensível ele o preço dele em relação a uma variação dessa taxa, né? Então, dito isso, né, a gente teve um movimento importante nas curvas de juros, né? No ano passado a gente teve uma abertura muito importante na curva de juros, principalmente no mês de dezembro, que, enfim, a gente teve todo o pós-eleitoral nos Estados Unidos e também uma reprecificação do cenário, dado aí toda essa questão do pacote fiscal que frustrou bastante os investidores, e a gente teve uma taxa dos títulos públicos aumentando de forma muito significativa, né? Tanto nos atrelados à inflação, como nos títulos pré-fixados puros, e isso tanto prazos mais curtos como prazos mais longos, né? Claro que esse mês a gente teve uma situação um pouco diferente. Acho que a gente teve, de forma geral, um entendimento do mercado de que a gente começa a ver um nível de atividade econômica mais conservador, em função do que a gente já vem de um ciclo de juros altos, isso tem surtido um efeito mais relevante na atividade econômica, então a gente tem uma expectativa nos agentes que a gente tem uma Selic terminal, talvez não tão alta num determinado horizonte, mas já se começa a falar quando o Banco Central vai começar a baixar juros depois desse ciclo de alta. Então isso influencia a taxa dos títulos mais curtos, principalmente. Então a gente viu esse comportamento, esse pequeno rally dos títulos curtos agora em janeiro, mas quando a gente olha para horizontes mais longos, né, assim, se o Banco Central vai baixar ou subir a taxa enfim, daqui a um ano, isso pouco importa quando a gente vai falar de um título de 10, de 15, de 20 anos. O investidor que compra um título mais longo, ele vai estar muito mais preocupado com o dinamismo de fiscal, atividade econômica, cenário externo, muito mais concentrado em variáveis de risco político, macro, de longo prazo, do que o que o Banco Central vai fazer nas próximas reuniões. Então a gente teve esse pequeno rally dos títulos curtos, que tiveram consequentemente fechamento de taxa e uma melhor performance, e os títulos longos andaram de lado, né? Ou mesmo até um pouco para trás, porque a gente teve um leve movimento de abertura aqui nas taxas mais longas, né? E claro que os títulos longos, como eles são muito mais sensíveis à marcação a mercado do que os títulos curtos, eles performaram relativamente mal aqui versus os seus pares mais curtos, né? E então, no caso dos títulos mais curtos, isso teria a ver com uma perspectiva de que o aperto monetário vai desacelerar a economia e, consequentemente, esse aperto monetário vai pausar e haver um afrouxamento posteriormente. Seria isso, essa razão desse fechamento de taxa? Principalmente, né? Primeiro que a gente começa a ver o mercado consolidando, né? Acho que o mercado tinha muita incerteza o que o Banco Central ia fazer, dado que a gente teve, enfim, todo o pacote fiscal anunciado em dezembro. Lembrando que o Galípolo ele assumiu o Banco Central na virada do ano e ele manteve o tom de uma comunicação bastante dura e que tem sido, sim, não estou falando que a gente vai ter um Banco Central independente ou não, mas a gente teve uma toada de comunicação relativamente positiva do Banco Central. Ele está tentando segregar a atividade
fiscal da atividade de política monetária, e também a gente viu dados de desaceleração econômica, né? Então essas duas informações contribuíram aqui para uma perspectiva de Selic menos alta. Lembrando que em um dado momento ali do ano passado a gente chegou a ver o mercado precificando uma Selic de 17% no final de 2025, e cada vez mais a gente começa a ver um cenário ali de 15 a 15,5 precificado nas curvas, né? Então acho que o mercado deu um ajuste de velas ali, aquela super exagerada que ele deu em dezembro. Não é que a gente está muito construtivo, teve uma mudança tão radical do cenário, mas o mercado começou a entender qual que é o jogo olhando para frente, né? Então a gente teve aquele susto, mas agora a gente teve uma acomodação das velas, eu diria. Legal.